Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Diário do Investidor e hoje vou falar-vos sobre a semana 42 de 6 a 10 de outubro. Então, o que é que nós temos aqui como principais notícias desta semana? Mais uma vez, muita coisa aconteceu nos mercados. Temos em primeiro, Trump impôs uma nova tarifa de 100% adicional ao que já existia à China, tornando as tarifas muito mais elevadas. Temos também a AMD que sobe 23% depois de anunciar um acordo estratégico com a OpenAI, ou seja, mais uma vez a OpenAI está a fazer acordos com imensas empresas estratégicas. Temos também um dos meus investidores preferidos e para mim talvez o melhor investidor de todos os tempos, Peter Lynch, que fala sobre o porquê de não investir em ações de Artificial Intelligence. Temos também o CEO da CoreWave, que é também uma empresa que agora tem estado muito nas notícias também pela parte da inteligência artificial, e ele diz que não tem preocupações com os investimentos circulares, que foi o que eu falei há uns tempos atrás, ou seja, vamos imaginar, a Nvidia investe na Oracle, a Oracle investe na Nvidia, a Nvidia investe na OpenAI, a OpenAI investe na Nvidia, ou seja, parece que o mesmo dinheiro anda sempre a circular dentro das mesmas empresas. E temos também a Oracle desce o preço das suas ações ao anunciar margens pequenas com os chips da Nvidia e depois desta notícia ter sido publicada, o CEO da Nvidia diz que a Oracle será extremamente lucrativa apesar das margens pequenas. E por último, temos também uma notícia interessante que é a Netflix está pronta para fazer uma oferta pelos direitos da Liga dos Campeões. É verdade, para além de UFC, que é uma coisa que eles também já têm apostado bastante, parece que agora estão a ir também para outros desportos bastante conhecidos, nomeadamente futebol europeu. Então, vamos começar aqui pelas tarifas de Trump, que realmente têm sido, estão sempre nas bocas do mundo, não é? E mais uma vez agora, Trump e o presidente chinês não chegam a acordo. Nota-se perfeitamente que já estão a tentar há bastante tempo e não há um acordo delineado. Por isso é que Trump decidiu impor mais uma tarifa adicional às que já existiam. E então o presidente Trump anunciou na sexta-feira que os Estados Unidos vão impor uma tarifa adicional de 100% sobre todas as importações provenientes da China, já com início a 1 de novembro. A medida surge como resposta direta às novas restrições chinesas à exportação de minerais raros, que são essenciais para setores estratégicos como automóveis elétricos, defesa e semicondutores. Ou seja, esta decisão de Trump colocar uma tarifa adicional foi simplesmente uma resposta a outra tarifa que a China impôs antes, que foi então uma parte estratégica que são os minerais raros. Estes minerais raros são usados em setores muito específicos e que hoje em dia são setores essenciais para a economia americana, nomeadamente automóveis elétricos, que no fundo é uma aposta muito grande a nível mundial. Temos também defesa, ou seja, defesa é o pelouro dos Estados Unidos, tem o maior exército do mundo, e semicondutores, que é um dos setores mais badalados dos últimos anos e que são setores muito estratégicos para o funcionamento da inteligência artificial. Além das tarifas, Trump também afirmou que os Estados Unidos vão impor controlos de exportação sobre qualquer software crítico. A partir dessa mesma data, ou seja, de 1 de novembro, endurecendo ainda mais as relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo. Ou seja, nós vemos aqui um back and forward, a China impõe tarifas, Trump responde com tarifas, ou então Trump impõe tarifas e a China responde com novas tarifas, e obviamente que agora já não se vê só simplesmente tarifas não só gerais, vê-se em setores muito específicos e estratégicos para cada um destes dois países. Por exemplo, agora então os Estados Unidos vão impor controlos de exportação sobre quaisquer softwares
que sejam softwares críticos, ou seja, softwares essenciais para a segurança dos Estados Unidos, para a parte económica dos Estados Unidos, para a parte estratégica futura dos Estados Unidos. Ou seja, aqui já se vê nuances muito específicas de onde é que vão ser colocadas certas tarifas. Estas ações foram motivadas por uma decisão recente da China, que determinou que a partir de 1 de dezembro de 2025, qualquer produto com mais de 0,1 de minerais raros chineses ou que sejam produzidos com tecnologia de extração ou refinação do país, precisará de licença especial para a sua exportação. Ou seja, mais uma vez digo, isto é uma estratégia muito específica que os países já estão a implementar um contra o outro. Basta haver 0,1 de minerais raros chineses para ser aplicada uma licença especial. Ou seja, não se pode simplesmente exportar sem qualquer tipo de aprovação, é necessária uma licença especial para que os Estados Unidos consiga importar, neste caso exportar, um, materiais específicos da China. Pequim justificou a medida como uma forma de proteger os seus recursos estratégicos, mas Washington viu este gesto como um ataque direto à cadeia global de fornecimento tecnológico e industrial. Ou seja, a China vai sempre alegar alguma coisa. Ou seja, neste caso a medida é para proteger os seus recursos estratégicos, ou seja, a China entende que é fundamental para eles manterem aqueles recursos dentro do seu país e para os exportar só em casos muito específicos. Obviamente que não sei se é apenas isso, eu acho que é simplesmente nós temos estes minerais, vocês precisam desses minerais, a partir do momento em que algum material tenha 0,1 vocês vão ter que pedir uma licença especial para poderem retirar estes minerais do nosso país e colocarem no vosso. E mais uma vez digo, isto vai sempre para coisas estratégicas e daí estar a afetar cada vez mais devagarinho, tanto a China como os Estados Unidos. Os dois estão a ser, neste caso, prejudicados com estas tarifas simplesmente porque não chegam a acordo. Eu acredito que mais mês, menos mês, haverá um acordo mais extensivo por parte dos dois países, porque obviamente que Trump é muito impulsivo, mas o presidente chinês é uma pessoa muito estratégica, ou seja, ele entende que mais cedo ou mais tarde vai ser necessário parar com estas tarifas para que não só a China possa beneficiar de um mercado livre, mas também os Estados Unidos o possam fazer. Trump classificou a atitude chinesa como extraordinariamente agressiva e moralmente vergonhosa e sugeriu que poderá cancelar um encontro com o presidente Xi Jinping no próximo fórum da APEC na Coreia do Sul. Ou seja, quando estas tarifas foram implementadas, Trump foi apanhado um pouco de surpresa porque daqui a pouco tempo ele ia ter uma reunião com o presidente chinês, mas depois de ele ver esta tarifa a ser aplicada, ele disse que já não há grande razão para eles se juntarem e que vai então impor novas tarifas, que depois anunciou então os 100%. Ou seja, nota-se que as relações entre os países estão a ficar cada vez mais tensas ao ponto do presidente dizer que nem sequer vale a pena reunir na APEC porque se estão a implementar tarifas antes sequer de nós falarmos, então é que provavelmente o elo de comunicação está a ser cada vez mais quebrado e cada vez mais difícil de eles chegarem a acordo. Atualmente, quase todos os produtos chineses já enfrentam tarifas significativas, com taxas que variam entre os 7,5% em bens de consumo a 50% em aço e alumínio, o que coloca uma tarifa média efetiva de cerca de 40%, segundo a Wells Fargo e a Federal Reserve Bank de Nova York. A nova tarifa vem duplicar esse peso, representando um dos maiores aumentos tarifários da história moderna. Ou seja, para além destes 7,5% em bens de consumo e os 50% em aço e alumínio, esta tarifa vem aumentar mais 100% em cima disso. Ou seja, neste caso ficaria 107,5% em bens de consumo e 150% em aço e alumínio. O que torna, obviamente, uma das tarifas maiores da história e com um impacto brutal na economia chinesa. Mas também lá está, estas retaliações pretendem também igualar um bocado os pesos, ou seja, a China está a colocar tarifas estratégicas aos Estados Unidos para que eles também sejam igualmente prejudicados, da mesma maneira que Trump está a fazer a mesma coisa para os Estados Unidos versus China.
A decisão agrava as tensões comerciais entre os dois países e poderá ter impactos profundos nos mercados globais, especialmente em setores dependentes da cadeia de fornecimento chinesas, como é o caso da tecnologia, o caso da defesa e o caso da energia verde. Eu aqui levanto, obviamente, tecnologia, porque eles precisam de tecnologia também, e acima de tudo de componentes que vêm da China e a mesma coisa da América. A defesa é, obviamente, um ponto essencial, mas eu quero redobrar a minha atenção na energia verde. Nós, se formos a analisar, a China está muito mais preparada, por exemplo, neste momento, em termos de infraestrutura de energia, para aguentar com o que virá de expansão da inteligência artificial. Os Estados Unidos não está tão envolvido em termos de energia como está a China. Se isto pode afetar a energia verde, ou seja, a energias renováveis, pode ser algo, uma machadada muito forte para os Estados Unidos. Eles neste momento estão a colocar bilhões, até trilhões em projetos de inteligência artificial, mas para isso de nada adianta terem os melhores chips, o melhor cloud, os melhores data centers, se não têm energia para os fazerem funcionar. E por isso é que estão a ser feitos todos estes investimentos gigantes. Sem energia, nada feito. Sem infraestrutura, nada feito. E então isto está a ir exatamente ao centro da questão. Estas tarifas estão a ser muito bem estudadas antes de serem aplicadas. Agora, na segunda notícia, temos que a AMD sobe 23% depois de anunciar um acordo com a OpenAI. É verdade, não só com a Nvidia, não só com a Oracle, não só com a CoreWave, não só com a Broadcom, mas agora também com a AMD. As duas empresas anunciaram um acordo histórico que poderá conceder à empresa de Sam Altman, ou seja, da OpenAI, uma participação de até 10% na AMD. Ou seja, eles vão ser acionistas detentores de até 10% da AMD, marcando uma das maiores colaborações já vistas no setor de inteligência artificial e de semicondutores. Uma coisa é trocar-se produtos, outra coisa é trocar-se serviços, outra coisa é trocar-se, neste caso, dívida, financiarem-se através de dívida para poderem se expandir ainda mais. Outra coisa muito diferente é trocar equity, ou seja, dar uma parte da empresa como maneira de financiar, de estabelecer acordos, de estabelecer expansões. Isto é muito diferente. Dar uma parte da empresa é algo muito, muito, muito específico. Se eles não querem recorrer à dívida e preferem simplesmente dar uma parte da empresa, na minha opinião, mostra um pouco de desespero. É a minha opinião pessoal. Obviamente que a AMD já estava muito atrás da Nvidia há vários anos que o está e este acordo veio provar isso mesmo. Eles preferem dar 10% da sua empresa para oficializarem uma parceria estratégica com a OpenAI, porque eles, mais do que ninguém, precisam mesmo da OpenAI para crescer. E precisam tanto que até dão 10% da sua empresa. As ações da AMD dispararam quase 24% na segunda-feira após o anúncio, refletindo o entusiasmo do mercado com o potencial estratégico desta parceria. Pelo acordo, a OpenAI irá implementar 6 gigawatts de GPUs da AMD Instinct ao longo de vários anos e de várias gerações de hardware. Ou seja, eles não só querem os chips de agora, querem os chips futuros e tudo o que vai ser produzido nos próximos anos. Começando com 1 gigawatt na segunda metade de 2026. Ou seja, como falámos em episódios anteriores, a medida base de financiamento tem sido o gigawatt. Ou seja, quando se alcançar 1 gigawatt, é libertado uma tranche de dinheiro, ou neste caso uma tranche de equity. Quando se for libertado outro gigawatt, ou seja, construída infraestrutura para outro gigawatt, é libertado outra tranche de dinheiro, ou neste caso também outra tranche de equity. Isso posiciona a AMD como um parceiro fundamental da OpenAI no seu ambicioso plano de infraestrutura, que já soma 23 gigawatts de capacidade planeada e investimentos que ultrapassam 1 trilhão, ouviram bem, 1 trilhão de dólares apenas nas 2 últimas semanas. Estamos a falar de 1 trilhão apenas nas 2 últimas semanas, que está associado apenas à OpenAI. A AMD concedeu à OpenAI uma warrant, ou seja, uma garantia de até 160 milhões de ações que serão adquiridas gradualmente à medida que a OpenAI atinge metas de implantação. Ou seja, neste caso,
1 gigawatt, 2, 3, 4, 5, até ao sexto gigawatt. E estes são os marcos técnicos e marcos comerciais. Ou seja, eles estabeleceram o gigawatt como uma maneira específica de libertar capital e de libertar equity. Neste caso vai haver 6 tranches, porque há 6 gigawatts, e neste caso a garantia será totalmente exercida. A OpenAI poderá deter até cerca de 10%. Ou seja, quando for atingido os 6 gigawatts, a OpenAI será a detentora de 10% da AMD. Greg Brockman, que é o presidente da OpenAI, enquanto o Altman é o CEO, afirmou que a parceria é essencial para escalar a tecnologia e alcançar toda a humanidade, e revelou que a empresa já enfrenta limitações de poder computacional que a impedem de lançar novas funcionalidades e produtos monetizáveis. Ou seja, neste momento, eles já têm a limitação computacional, ou seja, eles não conseguem lançar novos modelos sem que para isso tenham maior poder computacional. E por isso é que eles estão a estabelecer parcerias com todas estas empresas que estão na área para aumentarem a sua capacidade computacional e finalmente poderem lançar novos modelos que já estão bastante avançados, mas que não podem passar de uma certa fase sem que para isso eles tenham mais poder computacional. A CEO da AMD, a Lisa Su, destacou que a inteligência artificial está em um ciclo de crescimento de 10 anos e que colaborações desse tipo são vitais para expandir a capacidade computacional global. Ou seja, eles têm um plano de crescimento a 10 anos e a OpenAI faz parte desse crescimento. Sem a OpenAI, eu acho que seria difícil, pelo menos como a estrutura está, a OpenAI está em todo o lado. Se a AMD não fizesse uma parceria estratégica com a OpenAI, iria sair muito prejudicada no meio desta equação toda, visto que todas as empresas estão a entrar em parcerias com a OpenAI. Eles ficariam um pouco fora desse círculo fechado do que é a expansão e o que é o core da inteligência artificial como ela está a ser construída hoje em dia. E obviamente que eu acredito que eles possam ter tentado vários outros acordos, mas a única possibilidade seria dar equity, dar 10% da empresa. Se calhar, no final das contas, até pode ser realmente bom para a empresa porque, pronto, ok, abdicou de 10%, mas pelo menos está dentro da corrida da inteligência artificial, vai faturar imenso com isto, vai estar a criar parcerias estratégicas com empresas que no futuro podem estabelecer ainda mais acordos com elas, por isso vamos ver se realmente foi uma decisão inteligente daqui a uns tempos. O acordo também serve como um contrapeso à dependência da OpenAI da NVIDIA, porque é muito importante também entender que a OpenAI está a fazer acordos estratégicos com empresas que têm algo que eles querem. Mas a verdade é que se a OpenAI se fechar, por exemplo, só à NVIDIA, que é a principal concorrente da AMD, eles podem ser prejudicados se por alguma razão a NVIDIA não conseguir entregar tudo o que é necessário, não cumprir os prazos ou não ter capacidade para desenvolver estes megaprojetos. Pode acontecer. E o que acontece é que a OpenAI vai sair muito má nesta figura porque dependia a 100% da NVIDIA. Eu acho que é uma estratégia muito interessante não depender apenas de uma empresa para contar com que tudo corra bem. É bom ter outras alternativas e neste caso a AMD parece-me uma boa alternativa. Eles estabeleceram um acordo recentemente de 100 bilhões para fornecimento e investimento cruzado, ou seja, tem vários fornecimentos de cloud, de data centers, de chips e tudo isso, e depois também tem investimento cruzado mesmo diretamente na própria empresa. A AMD, por sua vez, ganha um cliente de peso e valida o seu roadmap de chips InStreet, aliás. Estes chips são chips recentes, eles têm uma estratégia de longo prazo para estes chips e, obviamente, que esta trajetória e esta parceria estratégica valida um pouco a qualidade destes chips. Caso contrário, também a OpenAI não teria interesse em estabelecer esta parceria. Isto foi uma vitória significativa após de anos de desvantagem frente à NVIDIA no mercado de aceleradores de inteligência artificial, ou seja, como mencionei há pouco, a AMD sempre esteve atrás da NVIDIA já há bastante tempo. A NVIDIA deu cartas nos últimos anos de forma muito rápida, muito consistente e aumentando muito
a qualidade dos seus chips, e a AMD estava sempre ali um bocadinho na sombra. Isto veio-lhes dar se calhar um pouco de esperança de que eles podem ainda entrar na corrida pela inteligência artificial. A parceria reflete o surgimento de uma economia circular no setor da inteligência artificial, em que o capital, a tecnologia e a infraestrutura são trocados entre um pequeno grupo de empresas dominantes. Isto é uma das grandes questões que está em cima da mesa nos últimos meses, é que isto parece a chamada pescadinha de rabo na boca, ou seja, empresas investem só em si próprias e dependem de todas elas para que isto funcione. Ou seja, umas passam o dinheiro de umas para as outras e parece que o mesmo dinheiro anda a circular em todo o lado. Eu até vou falar um bocadinho mais à frente sobre isso. O CEO da CoreWave falou um bocadinho sobre isso numa entrevista que ele deu recentemente. Mas neste caso, estas empresas, OpenAI, Nvidia, AMD, Oracle, Broadcom, CoreWave, ou seja, Meta também, todas essas empresas estão a criar um círculo fechado em que é cada vez mais difícil entrar, porque é preciso tanto dinheiro que empresas mais pequenas nem sequer têm hipótese de sentar à mesa para negociar acordos com estas empresas. E neste caso, eles estão a criar uma rede altamente interdependente e, segundo analistas, vulnerável a qualquer ruptura nesta cadeia. Vamos imaginar que a OpenAI faz um acordo com a Nvidia. Se a Nvidia não cumprir, não é só a Nvidia que vai sair prejudicada, mas também a OpenAI. Mas a OpenAI também fez acordos com a Oracle. E se a Nvidia não cumprir, a OpenAI não consegue aumentar e a Oracle não consegue receber dos seus produtos ou não consegue fazer face a toda esta infraestrutura que eles estão a montar. Ou seja, todas estas empresas dependem umas das outras. E basta uma quebrar o ciclo que todas as outras vão ser afetadas. E isto é realmente algo que me preocupa um pouco. Ainda é muito embrionário para se entender o que realmente pode acontecer e qual é que vai ser o impacto disto no futuro, mas realmente pode estar aqui, muitos até já falam que esta bolha, esta possível bolha de inteligência artificial lhes faz lembrar a bolha de 1999 e 2000, a dot-com bubble, mas eu acho que aqui se reuniram também aspectos que não aconteciam na bubble dot-com de 2000 e de 99. Aqui é diferente. Eu acho que estas empresas têm mesmo necessidade de aumentar as suas infraestruturas porque têm demanda por parte dos seus clientes. Agora, se tem esta demanda toda, deixa a questão no ar. Acho que tem realmente muita demanda, mas foi como eu disse anteriormente, noutros episódios, eu acredito que no meio deste capital todo, destes trilhões que estão a ser investidos, vai haver capital desperdiçado, vai haver empresas que não vão aguentar e vão falir, mas a infraestrutura vai ficar criada para o bem da humanidade, independentemente de quem no final disto tudo saia a ganhar com isto tudo ou quem saia a perder, a infraestrutura foi criada. Vai haver desperdício de capital, o que é sempre preocupante para os investidores, principalmente se for financiado com dívida, que é o que está a acontecer. Isso preocupa-me um pouco, porque quando as empresas estão a financiar muito da sua expansão em dívida e não em fluxo de caixa, isso preocupa-me. Porque fluxo de caixa é o crescimento natural da empresa que tira uma percentagem para financiar e investir no seu futuro. Outra coisa é recorrer à dívida, esperar que aquilo corra bem e ir pagando isso consoante o desempenho desse novo investimento. Isso é muito mais arriscado. E aqui, por exemplo, foi trocada equity, outros estão a recorrer à dívida, poucos estão a usar o seu cash flow para investir. Isso preocupa-me um pouco e vamos ver até onde é que isto vai dar. Muito bem, agora na terceira notícia da semana temos Peter Lynch, que já não dá praticamente entrevistas nenhumas, mas eu confesso que sempre que aparece uma entrevista do Peter Lynch eu paro tudo o que estou a fazer e vou ouvir. Tenho muito respeito pelo Peter Lynch. Escreveu um dos livros que para mim são um dos livros que mais me marcaram na minha jornada como investidor, principalmente no início, que foi o One Up on Wall Street, do Peter Lynch. Tem uma filosofia de investimento espetacular. Sempre foi uma pessoa com um desempenho assustadoramente alto no seu fundo, numa Agility Fund. E é uma pessoa que eu gosto, sempre que tenho a oportunidade de o ver, gosto de estar sempre atento ao que ele fala. Então, o lendário investidor Peter Lynch, conhecido por ter gerido o Fidelity Magellan Fund de 77 até 90 e com um retorno médio de quase 30%, é assustador, voltou a partilhar a sua visão sobre o mercado e o atual entusiasmo em torno da inteligência artificial. É muito interessante isto, porque
nós vemos uma era de investidores que só investiam num certo tipo de empresas porque na altura em que eles eram investidores era a única realidade que existia. E é incrivelmente interessante, nós temos a oportunidade de pegar nestes grandes investidores e perguntar-lhes questões atuais, questões de agora, que nem sequer eles faziam ideia que iriam acontecer, porque, ou que nem sequer temos nenhum ponto de referência porque não existia nada parecido na altura. Principalmente em termos de valuation, ou seja, a avaliação das empresas é muito diferente hoje em dia como era na era de Peter Lynch. Ou seja, as empresas hoje em dia estão muito inflacionadas, há empresas que não têm quase faturação nenhuma e têm market caps, ou seja, avaliações de mercado gigantescas, coisas que não cabem muito na cabeça, não fazem muito sentido em termos matemáticos. E por isso é muito interessante. Eu sempre me questionei, eu adorava saber a opinião deste investidor ou deste investidor sobre o boom da inteligência artificial e finalmente tive essa oportunidade de ver, principalmente de Peter Lynch, que é algo que é raro. Apesar do boom da inteligência artificial dominar Wall Street nos últimos 3 anos, Lynch revelou no podcast The Compound and Friends que não possui qualquer ação de inteligência artificial, afirmando que tenho 0 ações de inteligência artificial, nem sabia pronunciar NVIDIA até há 8 meses atrás. Ou seja, é muito interessante ver que realmente ele continua na mesma filosofia de investimento. Obviamente que eu não estou a dizer que estou a parabenizar um investidor não se atualizar e preferir investir como investia há sei lá quantos atrás, há sei lá quantos anos atrás, que se calhar já nem se reflete na maneira como o mercado está hoje. Mas há sempre denominadores comuns, ou seja, há pontos fundamentais para ter sucesso na bolsa que funcionam em qualquer era. E ele tem muitos e passou muitos. E muitos dos meus lucros e do meu sucesso no meu portfólio pessoal eu devo aos ensinamentos que ele me passou, ele e outras pessoas, mas nomeadamente ele terei sempre um carinho especial por ele porque foi dos primeiros livros que eu li, foi dos livros que mais me entusiasmo deu a ler e que mais entusiasmo deu a arrancar com o meu portfólio, arrancar com a aprendizagem neste mundo e a ter cada vez mais interesse em reformular a minha vida para poder investir o máximo de dinheiro possível, para poder ter o máximo de retornos possíveis e para continuar a entusiasmar-me cada dia que passa por este mundo. Ele reconheceu que não entende o suficiente desta tecnologia para investir com confiança nesse setor e prefere manter-se fiel à sua filosofia clássica de investir apenas no que ele compreende. E isto é também algo que Warren Buffett fala bastante vezes. Ou seja, nós não devemos ir para todas as ações que mexem muito e que estão nas notícias e que toda a gente fala. Se nós não entendemos do setor, a melhor coisa que nós fazemos é focarmos no que nós entendemos, onde nós temos uma vantagem competitiva. O que eu quero dizer com a vantagem competitiva? Vamos imaginar que nós trabalhamos num restaurante. Nós vamos sempre ter uma maior vantagem ao investir no setor da restauração porque entendemos do que uma pessoa que não tem qualquer tipo de conhecimento de restauração. Ou seja, uma pessoa que trabalha em restauração já entende quais são os restaurantes que funcionam bem, os restaurantes que funcionam mal, os restaurantes que têm mais potencial, os restaurantes que vão falir, simplesmente por até falar com pessoas da mesma área, por analisar os modelos de negócio e se calhar até já trabalharam em mais do que um restaurante. Enquanto, por exemplo, eu que nunca trabalhei na vida em restauração, nunca trabalhei num restaurante, eu não faço ideia. Ou seja, não tenho grande noção só vejo da ótica do cliente. Ou seja, de entrar num restaurante, sentir-me bem, ter um bom serviço, ter uma boa comida, ter preços bons, razoáveis ou que adicionem valor. Essa é a minha perspectiva. Agora, eu não sei o backstage, eu não sei como funciona a estrutura de um restaurante no dia-a-dia, a operação do dia-a-dia. Onde é que há desperdício de capital, onde é que se deve investir mais, quem é que está a fazer bem esse investimento numa cadeia de restaurantes ou num restaurante individual. E é aí que ele prospera. Ele sabe especificamente de certos setores e mantém-se dentro desses setores porque já entendeu a sua vantagem competitiva ao investir nesses setores.
Lynch reforçou o seu princípio mais famoso, Know What You Own, ou seja, sabe o que é que tu és dono, ou seja, o que é que tu possuis, e criticou a mentalidade de quem joga no mercado, lembrando que muitas pessoas passam horas a comparar preços de voos, mas investem milhares de dólares em ações sem qualquer análise. E isto é uma das coisas mais interessantes. Ele vai sempre dar estes exemplos comuns que nos deixa sempre a pensar. Ou seja, é verdade, há pessoas quando vão de férias passam horas e horas e horas a ver quais são os melhores voos, se devemos fazer escala, se dá para fazer direto, se é nesta companhia ou se é noutra, e nem sequer paramos para usar 1 ou 2 horas para investir o nosso dinheiro. Simplesmente investimos no que toda a gente fala, no que nós achamos que vai ser a próxima grande coisa, sem sequer entendermos nada de valuation, sem entendermos se faz sentido comprar, se não faz, se não conseguimos analisar a empresa, se o cash flow é bom, se não, se a faturação está a subir ou não, se as margens são boas, se... Pá, tanta coisa que dá para analisar e aprender. E as pessoas investem às vezes milhares de euros em ações só porque conhecem o nome da empresa. Por exemplo, vamos imaginar, gosto muito do Big Mac, é óbvio que vou investir na McDonald's. Adoro jogar futebol e uso chuteiras só da Nike, então vou investir na Nike. E as coisas não funcionam assim. Ou seja, não estou a dizer que esses não são bons negócios, mas podem não ser os negócios ideais para ti, podem não ser na fase ideal de investimento. Há muita coisa que se deve ver antes de se investir em algo. E segundo ele, investir exige entendimento real das empresas e preparação para lidar com a volatilidade natural dos mercados, onde as ações podem variar até 100% num único dia. Num único ano, aliás. Ou seja, muitas vezes nós investimos e não estamos preparados para o que aí vem. Nós podemos investir em ações blue chip, ou seja, ações muito grandes que são muito estáveis e que pouco acontece durante o ano, se calhar até estamos mais atrás do dividendo, por exemplo. E há outras pessoas que não têm perfil para isso, não têm perfil para arriscar muito, deveriam ser apenas moderadas porque não estão preparadas ou não estão munidas do conhecimento certo e investem em ações incrivelmente arriscadas e veem o seu portfólio subir 5, 7, 8% num dia, veem o portfólio descer 15% num dia e obviamente que não estão preparadas para isso. Não aguentam a volatilidade do mercado. Ver o portfólio consistentemente ir ao verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, perder muito, ganhar muito, não aguentam essa oscilação. E é importante nós, antes de começarmos a investir, termos uma noção real de quais são as nossas capacidades, de qual é o nosso nível, qual é o nosso perfil de investidor e enquadrar todas essas características num investimento só. Ou seja, numa filosofia de investimento, aliás. Ou seja, não existe uma ação para todas as pessoas. Existem várias ações, ou ETFs, ou obrigações, ou o que quer que seja, que são específicas para cada uma das pessoas, não só no nível de conhecimento, na sua idade e até na fase da sua vida. Porque mesmo em várias fases da nossa vida nós devemos fazer investimentos diferentes. Investir jovem ou investir mais adulto ou investir idoso é muito diferente. Temos objetivos diferentes. Temos menos tempo para recuperar capital perdido quando somos idosos do que quando somos jovens. Ou seja, há muita coisa que nós devemos pensar antes de investir e é isso que ele se refere. O gestor também defendeu que não é preciso entrar em primeiro numa história de crescimento e usou o exemplo da McDonald's que continuou a crescer mesmo após a fase inicial de sucesso nos Estados Unidos graças à sua expansão internacional. Ou seja, muitas vezes nós temos aquela ideia de que esta empresa vai explodir, tem que entrar já, tem que ser o primeiro para aproveitar a subida. E eu dei o exemplo da McDonald's, que foi um grande sucesso nos Estados Unidos e as pessoas pensavam, bem, isto é um sucesso tão grande, já está em todo o lado nos Estados Unidos, e não vale a pena estar a investir porque a empresa não tem mais para onde crescer. Há todo um mundo lá fora. E começou a expandir-se internacionalmente e as ações começaram a subir, a subir, a subir, a subir até hoje. Ou seja, nós não temos que ser os primeiros a investir em algo. Nós temos que saber o que é que estamos a fazer, independentemente da fase em que nós acreditamos que esse negócio está. Agora, sobre o contexto atual, o Lynch destacou que os investidores de hoje têm muito mais proteção do que no passado, citando benefícios como o seguro de desemprego, segurança social, a criação da SEC, ou seja, da entidade que regula os mercados, e da atuação da Federal Reserve como estabilizador também do mercado e da economia.
que funcionam como almofadas contra as crises. Mesmo com más políticas ou recessões, ele acredita que os Estados Unidos mostram resiliência excepcional ao longo das décadas. Ou seja, mesmo que sejam tomadas más decisões políticas, mesmo que hajam recessões, crises, bolhas, o que queiram chamar, a América conseguiu sempre prosperar. E o Warren Buffett também é um grande um, apologista de que a América será sempre um bom investimento. E eu acredito que, obviamente, eu tenho todo o meu dinheiro investido na América há vários anos, já lá vão 12 anos, e partilho exatamente da mesma opinião. A América tem um certo tipo de características que todas juntas criam um ecossistema incrível para empreendedores e empresas prosperarem. Por isso é que para mim sempre fui um grande apologista de investir na América. Não, com isto eu não quero dizer que, por exemplo, não sou favorável a pessoas investirem em Portugal, por exemplo. Eu sou o maior patriota, adoro ser português, tenho o maior gosto em dizer que sou português quando vou lá fora. Mas em termos de investimento não é tão interessante como investir lá fora, porque obviamente são escalas completamente diferentes, projetos completamente diferentes. Não é coincidência que as melhores empresas do mundo estão todas na América. E é por causa disto, é de uma simbiose de fatores que fazem com que a América seja o sítio para estar. Ok? Quanto ao impacto da inteligência artificial no emprego, o Lynch foi otimista, recordou que nos anos 80 a AT&T empregava 1 milhão de pessoas, enquanto hoje o setor tecnológico é maior, mas com menos trabalhadores diretos, o que mostra que a economia se adapta e novos setores surgem para compensar essas perdas. E concluiu também com uma das suas frases mais citadas: a América cria, a China duplica e a Europa legisla. Adorei esta frase. Quando vi esta frase, parei um pouco para pensar e realmente faz todo o sentido. A América criou muitos dos grandes negócios que hoje estão presentes na nossa vida. O que nós entendemos como a globalização foi muito importada, ok, muita coisa também existe na China, mas tecnologias que nós hoje usamos, eu quando dou por mim, eu estou aqui na minha secretária e sei lá quantas coisas são americanas. Ou seja, é assustador a quantidade de coisas daqui que eu tenho só à minha volta que são americanas. E às vezes uma pessoa nem para pensar nisso. Antigamente isso era literalmente impossível de acontecer. Hoje em dia é algo comum, que nós nem damos por isso. Ou seja, a América cria isso e a China duplica. Ou seja, a China copia, por assim dizer. Já não é tanto como era antes, é verdade, mas a China pega nessas tecnologias e duplica fazendo parecer como se fossem deles, basicamente. E depois, quando essas tecnologias chegam à Europa, a Europa legisla. E por isso é que a Europa está como está hoje. Ou seja, a grande preocupação da Europa não é que os negócios cresçam, é regulamentar os negócios, é legislar os negócios. Ou seja, é colocar-lhes dentro de uma caixa, colocar-lhes regras muito grandes para eles poderem operar na Europa. E é por isso que a Europa não cresce. É por isso que a Europa está completamente estagnada. Porque a grande preocupação deles é colocar negócios e pessoas em caixas e não deixá-los livres para o mercado funcionar como tem que funcionar. Eu sou um grande apologista de que o mercado deve ser livre. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Os melhores negócios, as melhores ideias, as melhores mentes vão prosperar. O que não tem qualidade, o que não agrega valor, o que não adiciona nada à sociedade vai acabar por falir e desaparecer. E eu sou um grande adepto dos mercados livres, porque eles regulam-se eles próprios. Claro que, obviamente, que o mercado nunca deve ser 100% desregulado, porque aí cria uma selva, as pessoas fazem o que lhes dá na gana. Agora, a questão é, deve haver regulação mínima para que se organize a sociedade. Agora, colocar... Por isso é que, por exemplo, as redes sociais, Facebooks e tudo, quando vieram operar para a Europa, foram incrivelmente legislados e muitas das coisas, muitas das features que as aplicações têm hoje nem dá para fazer, nem dá para usar na Europa porque vão contra a lei da União Europeia. Ou seja, coisas simples como essas. Eu lá está, nós somos o velho continente não só de território, mas de mentes. Temos mentes muito antigas, mentes muito agarradas ao passado na Europa, enquanto a América nunca foi assim.
Eu não quero dizer que com isto que a América é o melhor do mundo e que só é bom estar na América. Não, não é verdade, mas em termos de negócios, ninguém lhes pode apontar o dedo. Eles têm muitos problemas estruturais no seu país, saúde, muitas componentes raciais, muita violência, a questão do porte de arma, ou seja, há muitas coisas polémicas nos Estados Unidos. Mas em termos de tecido empresarial e de economia, acho que não há muito que se possa dizer. Agora, vamos arrancar então para a próxima notícia. Então, a CoreWave, ou seja, o CEO da CoreWave, rejeita as preocupações com os investimentos circulares. Estes investimentos circulares, ele também está um bocado dentro. Ele nem é das empresas, eles não são das empresas que estão mais dentro disto, de todo. Mas acho que é muito importante fazer estas perguntas às pessoas que estão envolvidas dentro deste mini círculo de empresas que passam o dinheiro uns entre os outros. Ou seja, o CEO da CoreWave, Michael Intrator, destacou, descartou as preocupações do Wall Street de que os acordos bilionários das empresas com gigantes da tecnologia sejam investimentos circulares, afirmando que essa narrativa está completamente e fundamentalmente errada. Numa entrevista à CNBC, Intrator explicou que as grandes empresas tecnológicas como a Meta, a Microsoft, a Amazon, a Google, estão a comprar infraestrutura para atender à forte procura dos seus próprios clientes e não apenas a investir umas nas outras. As maiores empresas do mundo estão a adquirir esta infraestrutura porque têm procura para isso. Não há nada de circular nisso, reforçou o CEO. Ou seja, nem é este tipo de empresas que se fala aqui. Ou seja, Meta, Microsoft, Amazon e Google não são as empresas que eu me lembro quando se fala de investimento circular. Quando se fala de investimento circular, eu falo de Nvidia, Oracle, OpenAI, agora a AMD, ou seja, é um núcleo completamente diferente do que ele está a falar. Aqui eu concordo plenamente. Aqui não há, tanto que eles não estão a fazer tantas parcerias estratégicas uns com os outros. Agora, no outro grupo de empresas, é difícil não ver a economia circular. Agora, com isto eu não quero dizer que automaticamente seja uma bolha. Eu acho é que já estamos a falar de números tão grandes, e mesmo no caso da OpenAI, como eu disse, a OpenAI não tem dinheiro para pagar isto. Ponto final. Os acordos que foram feitos nos últimos meses, eles não têm dinheiro para pagar isto. A revenue, ou seja, a faturação que eles têm, nem sequer chega perto disto. Ou seja, das duas uma. Ou eles vão vendendo partes da empresa como já fizeram, ou vão recorrer à dívida, ou vou ter que fazer um IPO. Ou seja, eu vou ter que entrar na bolsa. Eu não estou a ver como é que eles vão financiar isto. É que estamos a falar de uma escala de... A faturação é, imagina, 100, pá, e os investimentos é 100 bilhões. Tipo, é assustador. Ou seja, eles têm 100 milhões para 100 bilhões. Ou seja, não tem nada que seja sequer parecido que uma pessoa diga, não, se eles puxarem um bocadinho mais aqui, investirem um bocadinho mais ali, crescerem um bocadinho mais aqui, as contas vão de bater certo. Não, estamos a falar de escalas completamente diferentes. O que eles pretendem investir e o dinheiro que eles têm de faturação e dinheiro em caixa não bate certo. A empresa nem sequer ganha dinheiro. Temos que ser sinceros. Eu não estou a dizer que a empresa não é boa, porque é muito boa. É a startup mais valiosa da história do mundo. Agora, em termos de financiar esta expansão toda tão rápido, ou seja, é que não estão a fazer acordos hoje, daqui a um ano fazem mais um acordo, daqui a um ano e meio fazem outro. Não, numa questão de meses... Estamos a falar de 1 trilhão já. 1 trilhão. Nem as empresas mais valiosas do mundo, nem a Nvidia, tem caixa para financiar 1 trilhão assim do nada. E tem uma valuation de 4.5, 4.6 trilhões. Ou seja, estamos a falar deste tipo de escala que eu até hoje estou a tentar perceber como é que isto se vai financiar. A CoreWave, especializada em infraestrutura de cloud para inteligência artificial, fez o seu IPO em março, levantando 1,5 mil milhões de dólares, o maior IPO de tecnologia nos Estados Unidos desde 2021. Desde então, as ações subiram mais de 200%, impulsionadas pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial e dos centros de dados. Ou seja, esta empresa fez um IPO muito recente,
Foi uma empresa que eu só ouvi falar dela muito recentemente e obviamente que só se fala dela porque ela está num nicho muito específico, ou seja, infraestrutura de cloud, ela aluga infraestrutura de cloud, que é o que estas pessoas precisam. E só nestas últimas semanas a empresa anunciou acordos gigantescos. 22 bilhões com a OpenAI, 14 bilhões com a Meta, 6 bilhões com a Nvidia, ou seja, já estamos a falar aqui de muito investimento mesmo. O contrato com a Nvidia inclui ainda uma cláusula em que a fabricante de chips se compromete a comprar a capacidade não vendida da CoreWave até 2032, o que reforçou a percepção de que as empresas estão a girar dinheiro entre si. Ou seja, mesmo que a CoreWave dê capacidade que não seja necessária, a Nvidia vai pagar na mesma. O que dá a entender, lá está, não sei, eu não sei muito bem qual é a ideia de que eles têm ou de como é que isto vai ser materializado e acima de tudo, qual vai ser o ROI disto tudo? Qual vai ser o return on investment destes bilhões e trilhões que se fala aqui? Isso é que eu estou muito curioso para ver os próximos 5, 10 anos para entender qual é que vai ser o retorno sobre o investimento de todo este dinheiro que está a ser investido. O CAPEX das empresas está a disparar, ou seja, o dinheiro que eles gastam está a disparar completamente, e eu acredito que dentro deste círculo fechado há empresas que não vão aguentar em termos de balance sheet. Ou seja, os balanços da empresa não batem certo. E ou eles vão fazer um financiamento muito fora da caixa e recorrem ao mesmo tempo a tudo, a dívida, a equity, a tudo, obrigações, o que quer que seja. Eu não acredito que eles façam isto só com uma maneira. Eles vão ter que fazer com várias, vão ter que puxar de capital de umas para as outras para conseguir fazer isto. Como eu também referi anteriormente, acho que foi no episódio anterior, isto aconteceu muito quando começou a ser criada a infraestrutura da internet como nós entendemos hoje. As empresas também andavam a circular o dinheiro entre elas, e a infraestrutura está cá. Algumas dessas empresas já nem existem. E é o que eu acho que vai acontecer aqui. Ou seja, o dinheiro vai andar a circular de um lado para o outro, a infraestrutura vai sendo criada ao longo dos anos, empresas não vão aguentar. Se calhar a empresa com mais sucesso da inteligência artificial ainda nem sequer foi criada. Temos que pensar nas coisas assim também, pensar um bocado fora da caixa. Não quer dizer que os players de hoje em dia sejam os players que vão beneficiar o máximo com isto. Há uma maior probabilidade disso acontecer, obviamente. Mas ainda pode estar para ser criada a empresa que vai realmente revolucionar isto tudo. Intrator, porém, classificou essas críticas como superficiais, afirmando que o que está a acontecer é um massivo investimento em infraestrutura essencial para sustentar a próxima geração de serviços de inteligência artificial. Segundo ele, parcerias deste tipo são normais em fases de expansão estrutural de mercados, e o ruído sobre investimentos circulares é apenas uma moda passageira. Eu não deixo de discordar. Eu acho que daqui a uns tempos poucas pessoas vão falar sobre isto, a não ser que aconteça alguma coisa drástica que faça com que alguma destas empresas deixe de bater os resultados trimestrais porque o CAPEX é enorme. Se nós vimos uma empresa, 2 ou 3 a acontecer isto, em algum destes trimestres vai começar a levantar questões, de certeza. E aí é que eu acho que as coisas podem ficar um bocadinho mais incertas. Se eles começarem a falhar, lucro por ação, ou seja, não conseguirem nem atingir nem o up nem o down, vai ser complicado e vão começar a surgir rumores de que as empresas não vão aguentar. Por isso, vamos ver no que é que vai acontecer. E por isso é que eu, há uns tempos atrás, disse que sou a favor da libertação de resultados trimestrais e não bianuais, porque é importante estarmos o mais perto possível dos assuntos. E temos informação o mais rapidamente possível. Agora, falando de uma das empresas do círculo fechado, ações da Oracle caem após anunciar que está a ter margens pequenas com os chips da Nvidia. Isto foi algo interessante, por acaso. As ações da Oracle caíram cerca de 3% na terça-feira, após um relatório do The Information levantar dúvidas sobre a rentabilidade da sua aposta na inteligência artificial, nomeadamente o plano de comprar milhares de milhões em chips Nvidia para alugar a clientes corporativos como a OpenAI.
De acordo com documentos internos citados pelo relatório, a Oracle obteve margens brutas de apenas 14%, realmente é baixo. Para os investimentos que se está a falar é baixo. Sobre 900 milhões em receitas provenientes do seu negócio de cloud com os chips da Nvidia nos próximos 3 meses até agosto. Muito abaixo da margem global da empresa, que ronda 70%. Ou seja, vamos lá parar para pensar um bocadinho. Uma empresa mantendo o seu core business, ou seja, mantendo o que ela realmente faz, o que ela vende, tem margens de 70%. E ela agora pega em sei lá quantos milhões de dentro da estrutura da empresa, recorre a dívida, cria obrigações e tudo, para financiar algo que lhe está a dar 14% de margem. Onde é que isto faz sentido? Não faz muito sentido. Agora, se me disserem, epá, mas isto é uma fase inicial, a estrutura, obviamente, que à medida que vai sendo criada, vai ficando cada vez mais barato, vai ficando cada vez mais escável, mais escalável, e, ou seja, economia de escala é uma coisa real, ou seja, a Amazon é um exemplo disso. A Amazon teve muito tempo a perder dinheiro até criar as economias de escala que tem hoje, e as coisas ficam muito mais baratas de produzir e de entregar e de vender e tudo isso, fica tudo muito mais barato. É verdade. Numa fase inicial isso pode perfeitamente acontecer, mas realmente 900 milhões em receitas, em que as margens brutas são de 14%, o investimento assustador que eles fizeram, deixa-me um pouco, se eu fosse acionista, deixava-me um pouco preocupado em entender qual é a rapidez com que eles vão conseguir aumentar esta margem. A principal preocupação levantada é que a Oracle, apesar de ter-se tornado um player-chave no ecossistema de inteligência artificial e de cloud, pode enfrentar desafios de rentabilidade devido ao alto custo dos chips da Nvidia e à política agressiva de preços nos aluguéis da capacidade computacional. Ou seja, eles aqui têm os chips são vendidos de forma estratégica pela Nvidia, ou seja, obviamente que eles são cobrados um premium por serem chips da Nvidia, e depois também os aluguéis de capacidade computacional já têm muito mais concorrência. Ou seja, há grandes players, não só Oracle, mas há grandes players envolvidos aqui. Ou seja, eles vão para onde lhes derem o melhor orçamento, por assim dizer. E se a Oracle não conseguir descer de forma consistente os seus orçamentos, mantendo uma boa rentabilidade, obviamente que as empresas vão para outras empresas. Então aqui é realmente importante de se estar atento. Mesmo assim, a Oracle mantém uma visão otimista de longo prazo. Em setembro, a empresa revelou que o backlog de contratos de cloud disparou 359% e foi o que fez disparar completamente a ação da Oracle e fazer o CEO ser momentaneamente o homem mais rico do mundo. Impulsionado por grandes acordos com empresas de inteligência artificial. A previsão oficial aponta que uma receita de 144 mil milhões em cloud de infraestrutura até 2030, contra 10 mil milhões projetados para 2025. Ou seja, estamos a falar de quase, neste caso, 14 vezes mais faturação prevista para daqui a 5 anos. Ou seja, daqui a 5 anos eles vão fazer 14 vezes a sua receita só neste setor, o que é realmente ambicioso. Grande parte desse crescimento virá do projeto Stargate, uma mega parceria com a OpenAI para construir 5 data centers colossais equipados com GPUs da Nvidia, o coração da próxima geração de modelos de inteligência artificial. Ou seja, o projeto Stargate foi um projeto implementado e se calhar um pouco unindo as pontes. Quem uniu estas pontes todas foi Trump, porque temos SoftBank, Oracle, OpenAI e a Nvidia. Eles estão muito por dentro deste negócio. Acho que foi um projeto, acho que foi um marco, sinceramente, desta nova administração Trump, fazer com que passasse a imagem de que eles realmente conseguem lutar, entrar na luta por serem os pioneiros da inteligência artificial versus a China, que também está muito bem lançada. Está um bocado ela por ela. Em certas componentes da inteligência artificial a China está mais avançada, outros componentes a América está mais avançada. Parece-me que está bastante bem balanceado, mas Trump, com este projeto Stargate, que tem um investimento massivo, uma coisa assustadora, deu a entender que ele quer que os Estados Unidos sejam os principais líderes de inteligência artificial, e então uniu todas estas empresas, e acho que isso mostra uma visão de longo prazo interessante.
Apesar do entusiasmo, o relatório sugere que o modelo de negócio atual da Oracle, fortemente dependente de hardware caríssimo e margens pequenas, pode não ser sustentável a longo prazo, a menos que a empresa consiga melhorar a eficiência ou renegociar condições com fornecedores. E acho que isto é uma preocupação perfeitamente legítima. Ou seja, os chips são caríssimos e as margens são curtas. Ou seja, se a empresa não conseguir ser mais eficiente de maneira a balançar um bocado este rácio, ou se não conseguir renegociar condições, neste caso com a Nvidia e com outras empresas, obviamente que isso vai manter as margens praticamente iguais. Se não houver a eficiência é o que torna as empresas mais lucrativas. E agora vamos ver se a empresa terá capacidade de o fazer ou não. É assim, quer queiramos quer não, o CEO da Oracle é uma das pessoas mais fascinantes no mundo da tecnologia. É uma pessoa que está há muitos, muitos, muitos anos nisto. É uma pessoa que, pronto, apesar da sua avançada idade já, ainda é uma pessoa que está muito, muito, muito por dentro de toda a situação da Oracle. Ele já não é o CEO ativo, agora tem dois co-CEOs que estavam dentro da infraestrutura de cloud também, ou seja, estão perfeitamente munidos do conhecimento para fazer com que a Oracle prospere. Agora eu acho que também é preciso dar um bocado de questão de tempo para que a empresa consiga tornar-se mais eficiente. Agora, a grande questão é, obviamente que os investidores e estas manchetes todas dos jornalistas e tudo, faz com que haja mais pressão para a empresa mostrar mais rapidamente resultados. Mas isso é algo que sempre aconteceu. Agora, temos mais uma notícia agora do CEO da Nvidia que depois da Oracle ter anunciado margens curtas nos seus chips, veio dizer que a Oracle vai ser incrivelmente lucrativa apesar destas margens reduzidas. Ou seja, o CEO da Nvidia reagiu às preocupações com as margens reduzidas da Oracle no negócio de aluguer de chips da Nvidia, classificando-as como naturais numa fase inicial de adoção da tecnologia e assegurando que a Oracle vai sair-se incrivelmente bem. Ou seja, basicamente o que eu quis dizer é que a empresa tem que aguardar porque ela vai ser incrivelmente lucrativa, porque numa fase inicial as margens vão ser curtas. E isso também já passa para outras empresas, ou seja, as empresas, o que se aplica à Oracle aplica-se a todas as outras empresas que estão dentro do mesmo ecossistema. As margens à partida vão ser curtas no início, não vai ser fácil de justificar o mega capex que eles estão a fazer, mas os frutos vão ser colhidos mais lá para a frente. A declaração foi feita numa entrevista a Jim Cramer, após a queda de até 5% das ações da Oracle devido ao relatório do Informa, que nós falámos há pouco, que revelou margens brutas de 14% num trimestre com 900 milhões de receitas provenientes do negócio de cloud, muito abaixo das 70% de margem média da empresa, que foi o que falámos há pouco. O Wang reconheceu que as margens comprimidas são normais, ou seja, as margens curtas são normais, no início de grandes ramp-ups de tecnologia, destacando que os lucros aparecem ao longo do ciclo de vida do sistema, quando a infraestrutura se estabilizar e ganhar escala. Foi exatamente o que eu falei. Ou seja, quando a economia de escala chega a um certo ponto, aí é que vamos ver o lucro a disparar, que foi o que aconteceu com a Amazon. Ou seja, nós vemos a Amazon durante muito tempo zero lucrativa e do nada teve uma explosão de fluxo de caixa nos últimos tempos. O executivo enfatizou também a complexidade operacional envolvida na criação e gestão de data centers massivos de inteligência artificial, explicando que cada unidade requer infraestrutura física, energia, refrigeração e gestão altamente especializada, o que ajuda a justificar os custos iniciais mais altos. Ou seja, isto aqui não é preciso só ter grandes modelos de inteligência artificial, ou seja, o que nós usamos hoje do ChatGPT. Para que isso aconteça, é preciso muitas outras coisas. É preciso, lá está, infraestrutura física, que são os data centers que estão todos a ser construídos. É preciso energia, ou seja, é preciso aumentar a capacidade energética dos países. Isso é caríssimo, as infraestruturas físicas são caríssimas. Refrigeração, ou seja, aquilo aquece tanto, 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 tanto que é preciso refrigerar todos os sistemas dos data centers. E também a gestão altamente especializada, ou seja, mesmo a gestão da operação tem que ser feita com pessoas que são experts naquele setor em específico. Atenção, não é um gestor de qualquer coisa, é um gestor daquilo em específico.
Entretanto, a Oracle continua a destacar a forte procura pelos seus serviços de inteligência artificial. O backlog de contratos de cloud cresceu 359% em apenas um ano, impulsionado por um acordo de 300 mil milhões com a OpenAI no âmbito do projeto Stargate, e a empresa prevê 144 mil milhões de receitas até 2030, face a apenas 10 mil milhões esperados agora para 2025. Mesmo após a valorização de 36% num único dia, a quando do anúncio desses contratos, as ações da Oracle caíram cerca de 13% nas semanas seguintes, refletindo o ceticismo do mercado quanto à sustentabilidade dos investimentos em inteligência artificial e aos custos elevados dos GPUs da Nvidia. Ou seja, isto foi o que nós temos falado nos últimos episódios, ou seja, o contrato gigante com a OpenAI disparou a ação, o CEO tornou-se o homem mais rico do mundo temporariamente, e depois a ação caiu logo a seguir porque achavam que isto era uma bolha, que estava toda a gente a investir muito nestes projetos e que andava o dinheiro a circular de uns para os outros. Os custos por cada gigawatt andava à volta dos 50 mil milhões a 60 mil milhões, o que, obviamente, 1 gigawatt eles querem muito mais do que isso. Só agora no contrato da Nvidia são 6. Ou seja, estamos a falar de bastante. Se cada um custa entre 50 a 60 mil milhões de dólares, temos ali muito dinheiro. E agora, por último, temos uma notícia interessante que, por curiosidade, foi uma notícia que até me acabou por passar um bocadinho ao lado, porque ainda não foi formalizada, foi dita por um seguidor aqui do podcast, deixou nos comentários, por isso muito obrigado pela sugestão, e que é que a Netflix está pronta para fazer uma oferta pelos direitos televisivos da Liga dos Campeões. Ou seja, nós agora já vemos as plataformas de streaming a quererem entrar. Por exemplo, a Netflix já está a entrar no UFC, WWE, e agora já vemos, também acho que já comprou também os direitos do futebol feminino, e agora, pelos vistos, a UEFA está a tentar ver com plataformas de streaming quem é que vai ficar com os direitos da Liga dos Campeões de 2027 até 2033. Então, a UEFA e o C3, a nova joint venture entre a UEFA e a European Club Association, vão lançar na próxima semana o concurso para os direitos de transmissão da Liga dos Campeões de 2027 até 2033, com o objetivo de superar os 5 mil milhões de euros anuais em receitas de mídia. Pela primeira vez, a venda será conduzida pela agência americana Relevant, que substitui a Team Marketing de 2024. Ou seja, basicamente, esta equipa, a Team Marketing, era uma equipa que estava mais focada em vender isto para canais de televisão. O que me dá a entender é que esta Relevant é uma empresa que quer, então, que entrou nesta equação para mudar o paradigma dos direitos televisivos e começar a puxar mais para as plataformas de streaming em vez das televisões, marcando uma mudança estratégica na forma como o futebol europeu será comercializado globalmente. A UC3 quer atrair gigantes do streaming como a Netflix, a Apple e a Amazon, posicionando o torneio na liga da frente da transmissão digital do desporto. Ou seja, obviamente que eles já perceberam que o futuro é o streaming, mas isso também não há grandes dúvidas. Eu falo por mim, ou seja, eu tenho televisão em casa e é raríssimo eu ver canais de televisão, raríssimo. Só se eu literalmente estiver no sofá e não me apetecer, quero ver uma coisa mais leve ou isso ali a fazer um zapping, mas eu só vejo streamings. Tenho as aplicações todas na box e é isso que eu vejo. E é uma tendência futura. E obviamente que estas empresas já perceberam que o objetivo é começar a puxar os direitos para as Netflix da vida, para as Amazones, para as Apples. A estratégia inclui abrir o concurso em simultâneo nos 5 maiores mercados europeus, ou seja, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha, e permitir acordos mais longos que os tradicionais 3 anos, flexibilizando antigas restrições da Comissão Europeia. Isso visa dar estabilidade aos parceiros de mídia e maximizar o valor total dos contratos. Ou seja, agora eles já têm a oportunidade de aumentar o número de anos dos contratos, conseguem cobrar mais por esses contratos e também para eles é mais interessante ter um contrato durante mais tempo, podem fazer mais coisas estratégicas do que com apenas 3 anos. O objetivo é seduzir uma grande plataforma a comprar direitos exclusivos globais de pelo menos um jogo por época, criando um produto de assinatura premium, à semelhança da aposta da Netflix na NFL no Natal ou da Apple com a Major League Soccer.
Enquanto a Netflix é vista como uma entrada mais simbólica, a DAZN e a Amazon surgem como alvos mais prováveis, já com experiência na Champions. A Amazon transmite atualmente um jogo por semana na Alemanha, Itália e Reino Unido, e a DAZN detém os direitos do Mundial de Clubes e também tem a Fórmula 1. Para quem não sabe, eu ligo zero a futebol, não percebo nada de futebol. A única coisa que eu vejo quando tenho tempo é Fórmula 1, desde miúdo que eu adoro Fórmula 1, e então ando sempre a saltitar para ver quem é que tem a Fórmula 1, e agora é a DAS que tem a Fórmula 1. O presidente da UEFA sublinhou que o novo modelo visa expandir as receitas principais, atrair novas audiências e explorar ao máximo as plataformas digitais, reforçando o objetivo de manter o futebol europeu no topo mundial. E acho que isto é muito importante, porque de nada adianta terem os melhores jogadores do mundo, terem os melhores clubes do mundo, terem os melhores treinadores do mundo, tudo, se ninguém vir. Ou seja, é importante começar a colocar isto nos olhos do mundo. Não é que as televisões não o sejam, mas já não estão a ser tanto como eram. O streaming é que tem o tempo todo ali. Ou seja, é muito importante entender que hoje em dia, por exemplo, um programa que esteja a dar na televisão não está só a concorrer àquela hora com o que está a dar na televisão. Está a concorrer com o YouTube, está a concorrer com Amazon Prime, com Netflix, com Apple TV, porque naquela hora a pessoa pode estar a ver o que ela quiser. E então se a concorrência do streaming é enorme, imaginem na televisão. Tipo, a televisão já não tem grande hipótese, porque a guerra do streaming é brutal. E então acho que é muito interessante e acho que é muito bem pensado. A Relevant já demonstrou capacidade de monetização ao fechar um contrato de 1,5 mil milhões com a Paramount pelos direitos das Champions nos Estados Unidos de 2022 a 2028, um indicador de que a UEFA aposta num crescimento agressivo do valor comercial da competição. Ou seja, já há um contrato fechado com a Paramount só para os Estados Unidos e agora eles querem na Europa, ver quem é que fica com os direitos na Europa. Depois a Sports Illustrated falou especificamente da Netflix. A Netflix poderá em breve dar o seu primeiro grande passo no futebol europeu ao disputar os direitos de transmissão da Liga dos Campeões. A entidade que gera o futebol europeu está a reformular os modelos de venda. A ideia seria que a Netflix transmitisse um jogo por semana, sempre às terças-feiras, com direito de primeira escolha entre outros disponíveis. Contudo, existirá um limite que impede escolher repetidamente o mesmo clube, como o Real Madrid, o Barcelona, o Liverpool ou outros gigantes. Ou seja, há limites do que é que se pode fazer e é aí que entra a negociação. O novo ciclo de direitos começará na temporada 27-28 e a UEFA pretende aumentar as receitas. A entrada da Netflix no futebol ao vivo seria um movimento estratégico e simbólico, reforçando a tendência das plataformas de streaming para conquistar o mercado esportivo. Atualmente, a Amazon Prime já transmite um jogo da Champions por jornada no Reino Unido, a Apple TV detém os direitos globais da Major League Soccer e a Disney Plus iniciou recentemente a cobertura ao vivo da Liga dos Campeões Feminina, além dos jogos semanais da La Liga, ou seja, todos os streamings estão a lutar por isto tudo. Incrível. A Netflix, embora ainda sem futebol ao vivo, tem vindo a aumentar o investimento em conteúdos esportivos, tendo assegurado os direitos da Taça do Mundo Feminina, de 27 e 31, e nos Estados Unidos. Transmite na NFL, no último Natal, o combate do Jake Paul e do Mike Tyson, e fechado um acordo de 5 mil milhões com a WWE para 2035. Ou seja, já se nota que eles estão a expandir o catálogo para além dos filmes e das séries. Querem também colocar futebol, se calhar até, não sei, um dia beisebol, basquetebol, o que quer que seja. Por isso, corridas, o que quer que seja. Eles têm muita margem de manobra. E há pessoas, por exemplo, eu dou o meu caso. A única coisa que eu subscrevo em termos de desporto é, neste momento, a DAS por causa da Fórmula 1. Porque eu gosto. E, por exemplo, a MotoGP, que também é algo que eu gosto de ver, está na Sport TV, mas o que eu gosto mesmo é a Fórmula 1. Então eu vou subscrever só para ver aquilo. Eu não vejo absolutamente mais nada. E só comprei o pack de motores para ver aquilo. Ou seja, há muitas pessoas que vão entrar na Netflix só para ver futebol. E é isso que eles querem. Ou seja, pode haver pessoas que, sei lá, não têm tempo, ou não gostam, ou sei lá, não querem ver filmes ou séries, não sei. Mas vão lá só para ver futebol, ou para ver outro desporto qualquer que eles queiram ver. E aqui está mais uma grande fonte de rendimento para os streamings. E acho que é simplesmente uma excelente estratégia, tanto da parte da UEFA,
como da parte dos streamings agarrarem os direitos televisivos. E termina assim um novo episódio do Diário do Investidor. Eu espero que tenham gostado. Na próxima semana já temos mais um episódio. Por isso, até lá, bons investimentos e um grande abraço.